Nessa aula nós vamos mergulhar no capítulo 13 de Marcos, onde nós vamos encontrar o sermão profético de Jesus e aprender lições que ele compartilhou com seus discípulos. Nós vamos entender o que levou Jesus a falar sobre a destruição do templo, sobre a grande tribulação e sobre a imprevisibilidade da sua volta. Lembrando que nós estamos estudando a revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2023, que foi escrita pelo pastor Abinair Vargas de Oliveira. Hoje nós estamos estudando a lição de número 11, que traz por título o sermão profético, o servo revela o futuro. E o texto áureo de hoje diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos capítulo 13, no verso 31. E esta é a certeza que nós temos em Cristo Jesus: nenhuma palavra que ele disse voltará vazia sem cumprir o que lhe apraz. E é com essa certeza que nós caminhamos todos os dias, mesmo passando por perseguições e adversidades, sabendo que nós somos filhos e filhas desse Deus, e que nós somos gerados por esse amor incondicional, e ele diz sobre mim e sobre você que as portas do inferno não prevalecerão sobre as nossas vidas. E então a verdade prática diz: todo cristão precisa estar vigilante, orando, perseverando e cumprindo a missão, pois breve Jesus voltará. E como sempre, nossa lição tem 3 objetivos, e o primeiro objetivo é mostrar que nós devemos perseverar até o fim. Segundo, destacar que Jesus virá buscar os escolhidos. E terceiro, falar que antes da vinda do servo surgirão falsos cristãos. O texto de referência dessa lição está em Marcos capítulo 13, do verso 3 ao 7, mas nós não vamos fazer essa leitura agora. Eu espero que você faça essa leitura no momento que for melhor apropriado para você. E o primeiro tópico dessa lição tem como título o sermão profético do servo. Nesse primeiro tópico nós vemos que Jesus deu um discurso muito importante no final do seu ministério na terra, que é conhecido como sermão profético. Ele compartilhou esse discurso em uma conversa particular que ele teve com 4 dos seus discípulos. Esses discípulos eram Pedro, Tiago, João e André. Os discípulos mais próximos de Jesus ouviram esse sermão, que está lá registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, a partir do verso 3. Nessa conversa, Jesus fala sobre o que iria acontecer no final dos tempos, e ele ilustra tudo isso em uma conversa muito detalhada. O sermão profético é uma mensagem muito importante para os nossos dias atuais, e é por isso que nós devemos prestar atenção no que Jesus disse lá, porque ela nos traz uma visão sobre o futuro da igreja. O subtópico 1.1 traz como título o início do sermão profético. Nós vemos que no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, ele descreveu com muito cuidado a fala do próprio Jesus sobre o futuro. Quando eles saíram do templo de Jerusalém, que Herodes havia construído, um dos discípulos de Jesus chamou a atenção de Jesus para falar sobre a beleza daquele prédio. E então Jesus respondeu ao seu discípulo dizendo que não sobraria pedra sobre pedra e que aquele templo seria destruído. E foi a partir daí que Jesus começou o seu sermão profético. Essa profecia se cumpriu em 70 anos depois de Cristo, quando o exército romano, liderado pelo general Tito, invadiu a cidade e destruiu o templo completamente. O historiador Flávio Joséfo relata que a destruição do templo foi um evento devastador para todos os judeus, porque naquele momento eles não tinham perdido apenas a sua cidade, mas eles tinham perdido o local onde eles adoravam a Deus. E então nós vamos para o subtópico 1.2, que traz como título o primeiro sinal de advertência descrito pelo servo. O texto nos relata que os discípulos estavam realmente interessados no assunto sobre o fim do mundo, sobre o final dos tempos. Então eles perguntam para Jesus quais seriam os sinais que haveria de acontecer. Jesus então os alerta sobre a importância de estarem atentos para que não fossem enganados por falsos cristãos que poderiam aparecer. Ele disse em Marcos capítulo 13, do verso 5 ao 6: fiquem atentos e não se deixem enganar, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E esse texto é uma lição muito valiosa para que nós possamos aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Jesus estava falando sobre pessoas que seguem a Deus superficialmente, sem entender o verdadeiro significado disso. Pessoas que podem parecer cristãos, pessoas que podem parecer pastores,
pastores, pessoas que podem parecer líderes, mas as suas ações não seguem a Cristo. Hoje em dia, esses falsos cristãos, eles estão por todos os lados, pregando um evangelho fácil, sem cruz e sem arrependimento. Jesus disse: fiquem atentos e não deixem se enganar, porque muitas pessoas iriam aparecer dizendo que são cristãs, que estão seguindo a Cristo, mas na verdade não tem nenhum fruto do Espírito para mostrar em suas vidas. E então nós vamos para o subtópico 1.3, que tem como título Conflitos entre as Nações. E é importante dizer que o estudo sobre esse sermão profético de Jesus, ele não deve nos deixar com medo de forma alguma. Essa é uma mensagem para que nós possamos acordar para a verdade que Jesus está voltando e nós devemos estar preparados. Ele virá e nos levará para morar com ele na glória eterna, e Deus trará juízo para todos aqueles que não fizeram a sua vontade, como está escrito lá em Lucas 21, no verso 27. No sermão profético, Marcos menciona que haverá guerras e rumores de guerra, e não devemos nos perturbar, porque isso é apenas o começo das dores, como está escrito lá em Marcos capítulo 13, no verso 7. Isso significa que esse início das dores será caracterizado pelo aumento de conflito entre as nações. Ultimamente nós estamos ouvindo falar sobre guerras e rumores de guerra, por exemplo, a guerra que está acontecendo na Ucrânia nesse exato momento. Essa guerra já completou 1 ano e muitas famílias se perderam, tantas cidades foram destruídas, são tantos os sinais que apontam para a volta de Jesus. Tudo está apontando para o fim, mas mesmo assim nós temos muitas pessoas brincando de ser crente, enquanto nós esquecemos que o diabo e os seus anjos não estão de brincadeira. Poderíamos falar também sobre a tensão que existe na Ásia entre a Coreia do Norte e o Japão, tantas notícias sobre mísseis sendo testados naquela região. Poderíamos falar também sobre o embate entre a China e os Estados Unidos. Então nós realmente estamos vendo guerras e rumores de guerra. Nós devemos estar preparados para o que está por vir, mantendo a nossa confiança em Deus e procurando viver de acordo com os seus ensinamentos. Esses sinais não são para nos deixar com medo, mas sim são uma oportunidade para que nós possamos fortalecer a nossa fé, para que nós possamos nos tornar mais vigilantes, sabendo que o nosso Salvador está voltando para nos levar para morar com Ele. Para onde quer que Ele esteja, nós estejamos lá com Ele também, desfrutando da sua presença, da sua graça e da sua majestade. Então, o resumo desse primeiro tópico é que a fé cristã ensina que nós devemos estar preparados, porque Jesus prometeu que voltará para buscar a sua igreja, e que nós precisamos tomar cuidado com aqueles que mentem e se fazem passar por líderes, pastores e crentes que na verdade são falsos. É importante permanecer vigilantes e ficar de olho nos falsos profetas que tentam nos enganar. Jesus nos alertou para não acreditar em qualquer um que afirma ser o Cristo. Pelo contrário, nós devemos ser criteriosos e sempre verificar se as coisas que nós estamos ouvindo dessas pessoas são verdadeiras. E para ter esse entendimento é fundamental ter uma leitura bíblica da palavra, estudar os ensinamentos de Jesus para que nós possamos reconhecer a verdade e identificar quando estão tentando nos enganar. E nós precisamos permanecer fiéis aos ensinamentos de Jesus para que a nossa fé esteja sempre viva. A vigilância constante é fundamental para que nós possamos garantir a nossa permanência nesse caminho certo, ou seja, nós precisamos conhecer as Escrituras para que nós possamos ser capazes de distinguir entre o que é certo e o que é errado. O segundo tópico dessa lição tem como título o sermão profético continua. E nós vemos nesse sermão profético que Jesus também descreveu como seria o cerco que resultaria na destruição de Jerusalém. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, no verso 14, Jesus menciona a abominação da desolação. Isso era uma referência a uma profecia do livro de Daniel, que pode ser encontrada lá em Daniel, no capítulo 9, no verso 27. A profecia da abominação da desolação é uma referência a um evento que ocorreria no futuro, marcando assim o início do final dos tempos. A profecia se cumpriu quando o imperador romano e o general Tito sitiou a cidade de Jerusalém e destruiu o templo no ano 70 depois de Cristo. E esse foi um evento muito terrível para o povo judeu, que foi expulso da sua cidade e também perdeu a casa de adoração, o templo de Jerusalém. A profecia da abominação da desolação é um lembrete para todos nós, para que nós possamos estar sempre atentos aos sinais dos tempos, para que nós possamos estar preparados
preparados para o que está por vir. Nós devemos lembrar que Jesus voltará para levar os salvos para o céu e julgar todos os povos. E para isso não existe escapatória. A palavra de Deus não volta vazia, então isso realmente vai acontecer. O subtópico 2.1 traz como título: é necessário apressar-se. Durante o sermão profético, o servo nos ensina sobre os acontecimentos finais e sobre o período do anticristo na grande tribulação. O servo, ele nos adverte que nós precisamos estar atentos e preparados, porque o inimigo está se aproximando, o tempo final está se aproximando. Ele aconselha aqueles que estiverem sobre o telhado que fujam imediatamente e não entrem em casa para pegar nada, como está escrito em Marcos capítulo 13, no verso 15. E para aqueles que estiverem no campo, ele aconselha que eles não voltem para buscar os seus vestidos, como está escrito lá em Marcos no capítulo 13, no verso 16. E o servo também chama atenção para as mulheres grávidas e as mães de crianças recém-nascidas naquele dia, como está escrito lá em Marcos 13, no verso 17. Jesus nos orienta para que nós possamos estar em oração a Deus, para que isso não aconteça no inverno, porque segundo ele, haverá uma aflição tão grande como nunca existiu desde que Deus criou o mundo. Neste sermão, Jesus nos mostra uma urgência que nós precisamos ter dentro do nosso coração relacionada a esse assunto. Hoje em dia não é difícil de encontrar pessoas que estão vivendo uma vida completamente distante do Evangelho, onde tem prioridade para todas as coisas na sua vida, menos para o Evangelho e a vida cristã. A urgência de Jesus, a urgência que Jesus nos apresenta é um grito para acordar os adormecidos. Nós devemos aprender com as palavras de Jesus e estarmos prontos para enfrentar esses tempos difíceis que estão por vir. Nós devemos permanecer vigilantes e orar a Deus para que Ele nos dê orientação e proteção em todas as áreas da nossa vida. E isso nos ajudará a permanecer firmes em nossa fé e estarmos preparados para a segunda volta de Jesus. Subtópico 2.2 traz como título: a soberania de Deus. E nesse segundo tópico nós podemos observar a soberania de Deus, do seu governo, do seu poder, para abreviar os dias. Isso significa que Deus tem o controle de todas as situações, incluindo os dias de tribulação. A certeza que nós temos é que Ele não se esquece dos seus escolhidos, e essa passagem destaca o cuidado e a providência de Deus para com os seus filhos. Ao meditarmos sobre o poder de Deus para intervir em qualquer situação nas nossas vidas, nós podemos descansar e confiar naquele que está no controle de todas as coisas. E isso nos traz segurança e esperança no meio das adversidades que nós enfrentamos. O livro de Apocalipse nos mostra o controle de Deus sobre todas as circunstâncias e todos os eventos. João, na sua visão, ele viu o trono branco de Deus e ele notou que mesmo com as lutas e as ameaças de Satanás, Deus tinha todo o poder. Todas as manifestações e eventos revelados no livro de Apocalipse estão sobre o pleno controle de Deus, que estabelece permissões e limites. A Bíblia diz que nenhuma folha da árvore cai se Deus não deixar. E alguns textos que atestam essa verdade incluem Apocalipse capítulo 7 no verso 3, Apocalipse no capítulo 11 no verso 7, Apocalipse no capítulo 12 no verso 12 e Apocalipse 13 no verso 7. Essas passagens nos lembram que Deus é soberano e tem todo o controle sobre todas as coisas. Então nós podemos confiar nele, descansar na sua providência e esperar pela sua intervenção em todas as adversidades das nossas vidas. E o subtópico 2.3 traz como título: acautelai-vos dos falsos profetas. Então nós vemos nesse texto que o servo é a fonte de toda a verdade, enquanto o diabo é o pai da mentira e busca destruir as nossas vidas. E é por isso que ele tem levantado falsos profetas com o objetivo de enganar as pessoas e desviar as pessoas da verdade do evangelho. Você já reparou que esses falsos profetas, esses falsos líderes estão sempre pregando sobre a facilidade do evangelho? Esse evangelho desses falsos pastores sempre te mostram um caminho para a prosperidade, e como eles sempre te trazem uma mensagem para massagear o seu coração, para que você possa se sentir bem com os seus pecados. E com esse discurso de evangelho fácil, do vai fazer o que te faz feliz, milhares de pessoas têm se desviado do caminho da verdade, do evangelho de Cristo, que prega a cruz e o arrependimento. Jesus nunca disse que a nossa vida seria fácil, mas pelo contrário, ele diz: pegue a sua cruz e siga-me. E quando ele diz para que você pegue a sua cruz, ele está dizendo que você vai precisar sofrer.
sofrer, porque a cruz representa a nossa caminhada na mesma via dolorosa que Jesus precisou passar. Por isso é importante lembrar que o próprio servo Jesus Cristo, ele nos alertou sobre a vinda dos falsos cristãos e dos falsos profetas. No Antigo Testamento, o Senhor já ensinava o seu povo sobre o risco de serem enganados por falsos profetas, como nós podemos ver lá em Deuteronômio, capítulo 13, do verso 1 ao 4. E no Novo Testamento, Pedro também advertiu a igreja do Senhor a respeito do surgimento de falsos profetas. Essas passagens nos lembram sobre a importância de discernirmos a verdade e buscar a orientação do Espírito Santo para não sermos enganados pelos falsos ensinamentos. Nós devemos estar sempre estudando a palavra de Deus para que nós possamos identificar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Então, esse segundo tópico dessa lição nos mostra que a salvação é algo muito importante e que Jesus nos disse que nós precisamos estar sempre atentos e vigilantes para alcançá-la. E isso significa que nós devemos viver uma vida de uma forma como Jesus Cristo deseja que nós vivamos, evitando sermos enganados por falsos cristãos e falsos profetas que tentam todos os dias nos desviar da verdade do Evangelho. Por isso é fundamental que nós estejamos sempre ocupados com a obra de Deus, zelando com amor e dedicação pelas coisas que Ele nos confiou. E isso inclui estudar a palavra de Deus sistematicamente, separar momentos de oração e servir ao próximo, e buscar em todas as áreas da nossa vida viver uma vida de santidade, para que nós possamos ter um discernimento necessário para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina. Esse segundo tópico nos lembra que nós devemos examinar todas as coisas cuidadosamente, buscando a orientação do Espírito Santo para discernir o que é verdade e o que é falso. E assim nós teremos em vista que a salvação é o bem mais precioso que nós podemos ter. Estarmos sempre atentos, cuidando com amor e dedicação da obra de Deus e evitando os ensinamentos falsos que tentam nos afastar da verdade. E assim nós chegamos ao terceiro tópico dessa lição, que tem como título A Vinda do Filho do Homem. Mas antes de entrar nesse tópico, eu gostaria de te dizer que se você ainda não é inscrito nesse canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever agora, ativar o sino das notificações e deixar um comentário dizendo de onde você está assistindo esse vídeo. Então nós podemos ver aqui nesse terceiro tópico que Marcos descreve a segunda vinda do Filho do Homem como sendo um momento mais especial da Igreja de Cristo. E embora muitas pessoas acreditem que essa segunda vinda de Jesus é uma utopia ou uma lenda, nós como povo de Deus nós precisamos levar esse assunto a sério, porque o servo pode vir a qualquer momento sem nos dar nenhum aviso prévio. A vinda repentina de Jesus deve nos lembrar da importância de estarmos prontos a qualquer momento. Nós precisamos ter em mente que a nossa vida ela é muito passageira e que somente Deus sabe o dia e a hora que Jesus virá nos buscar. E nós precisamos lembrar que Jesus já voltou pessoalmente para tantas pessoas nesse dia de hoje mesmo de manhã, tantas pessoas já foram levadas de tantas formas diferentes. Por isso nós devemos estar sempre preparados para essa volta de Jesus que pode acontecer a qualquer momento, obedecendo a sua palavra e fazendo bem para o nosso próximo. E a urgência em estarmos preparados também é relacionada com a importância de não sermos enganados pelos falsos ensinamentos que surgem no mundo. Muitas vezes esses ensinamentos podem nos desviar do caminho da verdade, nos tornando presas fáceis, vulneráveis aos ataques do inimigo. Por isso é fundamental que nós estejamos sempre alertas e atentos à verdade do Evangelho. A segunda vinda de Jesus é um momento de alegria e esperança para todos aqueles que são salvos, mas também é um momento de juízo para todos aqueles que rejeitaram a sua palavra. O subtópico 3.1 traz como título O Tempo da Segunda Vinda. Nós precisamos entender que durante a sua missão na terra, o servo abriu mão do conhecimento completo divino que ele tinha, se tornando humano. E isso fez com que ele tivesse uma dependência total no seu Pai. Assim nós podemos afirmar que quando Jesus estava aqui na terra, ele não tinha conhecimento do dia e nem da hora da sua volta. Mas isso não diminui a sua divindade, só nos mostra o quanto ele se humilhou e se fez servo para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso é muito importante que nós estejamos sempre prontos para encontrar o nosso Senhor, seja numa vinda coletiva, no arrebatamento de toda a igreja ou quando nós partimos dessa vida. E o subtópico 3.2 traz como título Precisamos estar alerta em todo o tempo. E Jesus, o servo, ele enfatizou a importância da vigilância no seu sermão profético. E o desejo dele é que nós, os seus discípulos, estejamos prontos a todo o tempo. Isso significa que assim como um porteiro, nós também precisamos estar sempre prontos e alertas
alertas, porque nós não sabemos quando ele voltará. E para nos ajudar a entender melhor essa ideia, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, nos exorta a sermos como filhos da luz e do dia, e não sermos filhos da noite e das trevas, porque a volta do Senhor será como um ladrão à noite, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, do verso 5 ao 6. Ou seja, nós precisamos estar sempre alertas, porque nós não sabemos o momento e nem a hora que ele voltará. E é por isso que Jesus nos alerta a vigiar e orar, para que nós possamos estar preparados para esse dia glorioso, como diz lá em Marcos capítulo 13, no verso 33 ao 37. E o subtópico 3.3 tem como título: Jesus disse a todos, vigiai. Jesus começa o seu discurso abordando a importância de não sermos enganados por falsos profetas e ensinamentos que não são verdades. E o evangelista Marcos, no final do capítulo 13, ele enfatiza a importância de estarmos em vigilância com as palavras de Jesus, que disse a todos os seus discípulos, vigiai. Isso significa que nós devemos estar sempre alertas, com a nossa melhor postura e pronto para enfrentar qualquer situação que possa surgir. O mundo pode até zombar da nossa fé e por nós termos essa esperança que Jesus Cristo voltará um dia para nos buscar, mas nós devemos continuar firmes em nossa fé e na nossa vigilância, porque foi Ele mesmo que prometeu, e se Ele prometeu, com certeza irá se cumprir. Nós precisamos entender que a nossa vigilância, é uma forma de demonstrar a nossa confiança em Deus e em suas promessas, e de nos mantermos prontos para esse momento final. Então o resumo desse terceiro tópico é que Jesus prometeu que ele voltaria um dia, mas ninguém sabe o dia e nem a hora que isso vai acontecer. Por isso nós precisamos estar sempre preparados, vigiando e orando em todo o tempo. Ser vigilante significa estar atento e preparado para qualquer situação que possa surgir. Jesus nos alertou sobre a importância de não sermos enganados por falsos profetas e ensinamentos que não são verdadeiros. Por isso é fundamental permanecermos firmes em nossa fé e nos nossos valores, crendo e perseverando até aquele grande dia. E a oração, ela também é uma parte essencial da nossa preparação, porque é através da oração que nós podemos nos aproximar de Deus e fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Nós devemos orar pedindo a Deus sabedoria e força para que nós possamos enfrentar as dificuldades e desafios que podem surgir no nosso caminho. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos sempre nos lembrar que a volta de Jesus é uma promessa que nós devemos levar a sério. E pelo exato motivo de nós não sabermos quando isso vai acontecer, nós precisamos estar preparados, vigiando e orando em todo o tempo. E permanecer firme, fiel, perseverante é a melhor forma de nos prepararmos para esse grande dia. Então nós podemos concluir essa lição dizendo que Jesus, antes da sua partida, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo para auxiliar a igreja, para guiar a igreja em tudo aquilo que é a verdade. E é por isso que nós precisamos estar sempre atentos à voz do Espírito Santo, para que nós possamos permanecer firmes na nossa fé. E além disso, nós devemos perseverar na nossa oração e na nossa vigilância para que nós possamos cumprir a missão que o servo nos entregou. Para que enquanto nós esperamos esse dia glorioso, onde Deus revelará a sua glória em Jesus Cristo, nós possamos manter a nossa fé viva. E assim nós terminamos a lição 11 e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.